E aí, pessoal, vamos começar mais uma live nesse domingo chuvoso aqui em Lagamar, friozinho chegando, um tempo gostoso principalmente para dormir mais um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, nós vamos aqui orando, vamos lendo a palavra, orando uns pelos outros, né? Ok? Eu quero ler o 149. Os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Então diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e a salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. Santos, aleluia, amém. Muito bem, Solange, compartilha aí, né, na página da SAF Manaim, tá bom, pra gente? E Salmo 149, né, é um convite ao louvor, um convite aos crentes para louvarem a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. A Assembleia é a igreja. Como a igreja não está reunida aqui, né, mas está reunida nos lares, nas casas agora, pela internet e também espiritualmente, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E o nosso louvor é a nossa própria vida, e claro, também com os nossos cânticos. E eu vou pedir ajuda, né, da Solange aí para a gente cantar o hino 10. Será que a gente dá conta, irmã, de cantarmos o hino 10? A Líbia vai nos ajudar no piano, né? Então, Verônica, bom dia. Bom dia, Solange. Bom dia, Sandra, né? Então, o hino 10 diz assim: Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, Elma.
Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai. E ao Santo Espírito louvai. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Saudade de louvar com o coro da igreja, né? Ontem a dona Totonha estava falando da saudade que ela está do coral, né? De cantar no coral. E a gente está com saudade, sim, de se reunir no templo, né? E poder, com os irmãos, louvar a Deus, ler a palavra de Deus, e cultuar a Deus comunitariamente. Bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, em 1 João. 1 João, vamos lá, vamos chegar lá. Capítulo 1 de 1 João. Então, capítulo 1 de 1 João. A partir do versículo 5, tá? 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O evangelista João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o livro do Apocalipse, escreve estas cartas, e nessa primeira carta ele nos leva a olharmos para a fidelidade de Cristo, para a grandiosidade da obra de Jesus, e então, olhando para Jesus, para a beleza de Cristo, para a graça de Cristo, entendermos que ao contemplarmos a beleza e a glória de Cristo, possamos perceber, enxergar a nossa pecaminosidade, ou seja, nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas nós somos pecadores. Por isso precisamos desesperadamente da graça de Deus. O texto nos convida a confessarmos os nossos pecados, a reconhecermos o nosso pecado. O texto diz que aquele que diz que não tem pecados é mentiroso e faz de Deus um mentiroso, porque é o próprio Deus que está dizendo que nós somos desesperadamente corruptos, pecadores, e que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Sem arrependimento de pecados, sem conversão, sem tristeza pelo pecado, sem decisão para mudar os hábitos pecaminosos
e sem decisão de dar a meia volta, né, e se voltar para Deus. Isso faz com que permaneçamos no pecado, faz com que continuemos em rebelião contra Deus, em falta de sintonia e de comunhão com Deus, nos coloca num estado de trevas. Por isso, João diz que se andarmos na luz como Jesus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Isso quer dizer que a falta de arrependimento e de confissão dos nossos pecados atrapalha a nossa própria comunhão uns com os outros. Ou seja, a falta de arrependimento de pecados gera um grande problema da nossa relação ou do nosso relacionamento com Deus e também do relacionamento com o nosso próximo. O texto diz, no entanto, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos, pois, então, nesse momento, confessar a Deus os nossos pecados, reconhecidos de que temos pecado, de que somos pecadores. Nós pecamos por palavras, por pensamentos e por ações. E pecamos, ainda que o nosso propósito seja viver uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus e uma busca por santificação. Ainda assim, devemos reconhecer que há em nós uma propensão natural para o pecado. No entanto, Deus trabalha com o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo age em nós e através de nós e produz em nós, então, a santificação. Mas é necessário que haja arrependimento e o desejo de não voltarmos a cometer aqueles pecados que desagradam a Deus. Por isso, ao mesmo tempo que Ele desafia-nos a confessarmos os nossos pecados, nos dá a certeza de que Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, de que Ele pode perdoar-nos todos os pecados. A confiança que nós temos está em Jesus Cristo, o mediador, em Jesus Cristo, o Salvador, aquele que morreu por nós na cruz, para expiar e pagar o preço do nosso pecado. Vamos orar então? O texto diz, que essas coisas foram nos ditas para que não pequemos. Mas se porventura pecarmos, também não entremos em desespero no sentido de acharmos que não há mais solução. Há solução para o pecador, para o mais terrível pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A solução para a humanidade caída, a solução está em Jesus Cristo. Então, o texto diz, se porventura pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus foi suficiente para cobrir todos os nossos pecados, para pagar o preço de todos os nossos pecados. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, reconhecemos diante do Senhor, da grandeza do Senhor, o nosso pecado. Diante da beleza do Senhor, reconhecemos, ó Deus, que temos pecado contra o Senhor. Ó Deus, Tu és o Santo, o único e eterno Deus. Nós somos obras das Tuas mãos, mas reconhecemos que rebelamo-nos contra o Senhor. Nós nos opomos ao Senhor. Ó Deus, nós somos pecadores. E tristemente confessamos também que pecamos contra o Senhor, por palavras, ações e pensamentos, por omissão, por prática. Ó meu Deus, mas a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda impureza.
Ó Deus, lava-nos agora pelo sangue do Cordeiro que foi vertido lá na cruz por nós pecadores. Deus, Ele é o nosso advogado, Teu Filho é o justo, o nosso advogado, aquele que é a nossa propiciação. Pelo Seu sangue nós temos redenção. Ó Eterno, lava-nos de toda chaga e imundícia do pecado. Deus, e ajuda-nos a viver uma vida santa, justa, reta, íntegra, a vivermos como luzeiros aqui nesse mundo de trevas. Ó meu Deus, alcança-nos agora com a Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, assim oramos, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos assiste. O Senhor providenciou o recurso para que fôssemos salvos. E o Senhor perdoa o nosso pecado, nos redime e nos coloca em comunhão com o Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Oi, Martinha, Selminha, Vanilda, Deus abençoe a cada um de vocês, né, que estão conosco. Vamos cantar mais um cântico. Eu estou convocando, né, quem está em casa a cantar comigo, né, para participarmos, né, deste culto. Na verdade, né, uma devocional a Deus, né, uma devocional de busca de comunhão com Deus. O hino 11 do nosso inário, se a Líbia estiver aí com a gente, né, eu peço ela para tocar aí no piano para nós, tá, Líbia? E a Solange e os demais do coral nos acompanham. Será que a dona Yolanda está nos assistindo? Ela gosta de cantar também, né? Vou tentar aqui sozinho, de casa. Daqui vocês cantam daí. O hino 11, Trindade Santíssima. Pode ser? Hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e imenso em Teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Esse é o Paulo. Você chegou
no amém aí, mas do hino, mas não da meditação nossa, né? Paulinho lá do Carmo do Paranaíba, Marlene também conosco, a Vanilda, né? Nós vamos ler para nossa meditação o texto de Josué, capítulo 1. Josué, lá no Antigo Testamento, Josué capítulo 1. Para a gente pensar aqui no contexto de Josué, basta nos lembrarmos de Deuteronômio, o último livro da lei, né, o do Pentateuco, o livro imediatamente anterior ao de Josué, lá no Antigo Testamento. No capítulo... Voltou o sinal. Estava demorando, né, para cair o sinal. Hoje eu estou até gravando aqui para a morte de Moisés. Moisés havia conduzido o povo pelo meio do Mar Vermelho, libertando esse povo lá da escravidão no Egito, conduziu o povo pelo deserto, né, durante 40 anos, e então agora Josué vai assumir o lugar, ok? Tudo bem, então diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Vamos orar mais uma vez, enquanto os irmãos também vão chegando de novo, né? Caiu o nosso sinal, mas já está restabelecido. Martinha, né, com a gente aí, a Sandra, as duas Sandras, né? A Verônica também. Muito obrigado. Não dá para ver aqui todos, né, que estão com a gente. Então vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. E nós precisamos da iluminação do teu Espírito para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Suzinha com a gente, Suzinha Caetano, né? A Suzy é assim, enquanto ela prepara o almoço, né, aquele frango com quiabo, ela vai ouvindo também aí a devocional, né? Josué 1, versículo 5 diz: Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha, a primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse texto é a promessa de Deus. Deus da Bíblia, o eterno, o poderoso, o criador do universo, do céu e da terra, o criador seu, aquele que te criou, que te formou no ventre da sua mãe e que mantém a sua vida, esse Deus que é o único Deus, segundo a revelação da Bíblia, só existe um Deus, o criador do universo.
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador nosso, ele é o único Deus, e ele é eterno, e ele é invisível, mas ele é pessoal, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele está agora, por exemplo, nos assistindo. Sendo uma pessoa, ele nos ouve. Sendo uma pessoa, ele nos percebe e ele interage conosco, ele age conosco. E este Deus é fiel, e ele é um Deus de promessa, e ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Amém, Cristiane? Bom dia. Então, Deus conversa aqui com Josué. Veja bem, Deus havia libertado o povo da escravidão no Egito. E Deus havia caminhado com esse povo pelo deserto durante 40 anos. E esse povo começa a adentrar a terra de Canaã, a terra prometida. Moisés morre. E agora o que seria? Deus chega para Josué e diz: Josué, você vai liderar esse povo. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo, Moisés. Como eu serei contigo, Josué. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ora, queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo, estão comigo aqui pela internet, daqui a pouco no YouTube e também no WhatsApp. Assim como Deus foi com os nossos antepassados, ele também é conosco hoje. Assim como Deus foi com os grandes homens e mulheres na história da igreja, assim como Deus foi para com seus pais, com a sua parentela, Deus é conosco hoje, Deus é com você hoje. Por quê? Porque o Deus revelado na Escritura, o único e eterno Deus, é Deus de vivos e não de mortos. E ele é o Deus que agiu no passado e age hoje no presente. E isso deveria fazer com que Josué se encorajasse, se animasse por causa dessa promessa de Deus. Eu queria encorajar e animar o Oscar Nascimento, dizendo o seguinte: Oscar, ainda que todas as pessoas que nos ampararam no passado tivessem ou tiverem morrido, já não estiverem mais conosco, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, ele está conosco. Ivanete, Deus está contigo, por onde quer que você andar. Essa é a palavra que Deus diz a Josué num momento difícil, em que ele iria passar a liderar e substituir o maior líder que já tinha tido em Israel, que era Moisés. E talvez depois dele não tenha existido outro líder tal qual Moisés. Então, meu irmão Kleber, a palavra de encorajamento, de ânimo, para nós hoje é uma promessa. Eis que estarei contigo. Não vou te desamparar, não vou te deixar. Você que está me ouvindo, você que é órfão, você que é viúvo ou viúva, você que está sozinho, você que é idoso, você que é pobre e sente que de repente acha que não vai dar conta de prosseguir nessa caminhada. Veja bem, há uma promessa de Deus de estar conosco na caminhada. Tem uma historinha, tipo uma parábola muito conhecida nossa, que diz que certa vez uma pessoa tinha muito temor de Deus, amava muito a Deus, mas ela passou por um momento de grande tribulação e ela sentiu que ela estava atravessando um deserto.
ela estava caminhando por um deserto. E tudo na vida dela era espinhos, montanhas, secura, escassez. E ela sentia aquele ardume do deserto, tipificado, né, nas figuras das provações, das tristezas, dos choros, dos lamentos, das perdas, dos lutos. E aquela pessoa atravessou aquele deserto da sua vida e chegando lá no fim daquele deserto, ela olha para trás e vê apenas um par de pegadas nas areias do deserto. Havia sido feito uma trilha, Joelma, no deserto. E a pessoa olha para trás e diga assim: Senhor, onde é que estava o Senhor quando eu atravessei esse deserto? Porque eu vejo apenas um par de pegadas nesse deserto. Onde estava o Senhor Deus? Quando eu enfrentei o luto, quando eu enfrentei a falência, quando eu enfrentei a perseguição, quando eu enfrentei a desilusão, quando eu enfrentei a frustração, quando eu enfrentei a depressão, onde estava o Senhor Deus? E aí Deus responde amorosamente, carinhosamente, àquele homem que havia passado pelo deserto, dizendo assim: meu filho, essas pegadas não são tuas, são minhas. Durante o deserto, eu te carreguei no colo. Durante o deserto, Gasparina, eu te conduzi. E é interessante que essa é uma expressão muito próxima, né, dessa parábola Pegadas na Areia, que não está na Bíblia, claro, bom advertir, não está na Bíblia, mas é uma história moral contada nos nossos dias. Quando aqui em Deuteronômio, Deus diz lá nos primeiros capítulos que Deus, conduziu o seu povo pelo deserto, e nesse conduzir pelo deserto, a palavra aqui em Deuteronômio diz que Deus carregou esse povo, Deus conduziu esse povo, e que se Deus não tivesse conduzido esse povo, eles teriam ficado pelo deserto, eles não teriam sobrevivido. Então, primeira coisa para você que está enfrentando o deserto aí, de repente da escassez, né, Kátia? O deserto, de repente, da solidão, o deserto da falta do emprego, da falta do dinheiro, né? Da tribulação, da perseguição. Lembra desse texto de Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa! Nosso Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, Leni. E Ele haverá de nos sustentar. É Ele que nos carrega, é Ele que nos conduz em triunfo. Ai de nós se não fosse o Senhor Deus por nós, como diz o salmista. Ai de mim se não fosse o Senhor por mim, de certo eu teria sido submergido pelas águas tempestuosas, pelas correntezas da vida. Eu teria me submergido, ou seja, afundado e afogado, se não fosse o Senhor Deus por nós. Quando Jesus se despediu dos discípulos, ele disse para eles, para que eles não temessem, porque ele estaria com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Josué, não tema porque Moisés morreu. Não tema porque você tem que conduzir esse povo rumo à conquista da terra da promessa. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meus amigos, meus irmãos que estão comigo aqui na internet, pelas redes sociais, não desanimem, não temam, confiem no Deus fiel das promessas. Assim como ele foi com outros homens e mulheres antepassados nossos,
Ele é conosco. Ele não nos deixará nem nos desamparará. Se apegue a essa promessa. Bem, se há uma promessa, estarei contigo, não te desampararei. O texto também nos fala de uma exortação. Qual é a exortação? Olha o versículo 6, Josué 1, 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, Beatriz, para teres o cuidado de fazeres segundo tudo que toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, qual é a exortação? Beatriz, você que chegou agora, Leni, eu estou meditando com os irmãos em Josué 1. E a primeira parte, né, que nós fomos convocados, chamados a refletir, a pensar, é que Josué agora teria que liderar esse povo na conquista da terra da promessa. Moisés tinha morrido, mas ele deveria se lembrar de que o Deus que tinha feito o chamado para ele é o Deus da promessa. E Deus é fiel no cumprimento das promessas. E assim como Deus havia sido com Moisés, Deus seria com Josué. Amém, Beatriz? Assim, Beatriz, como Deus foi com sua mãe, com seu pai, com a sua irmã, Deus é contigo. É isso que Deus quer nos trazer à memória, que assim como Ele foi com os antepassados no cumprimento das suas preciosas promessas, Ele é conosco. E qual foi a promessa? Não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou contigo. E quando atravessamos o deserto, aquelas pegadas que ficam marcadas no deserto não são nossas, são de Deus. Ele nos carrega no colo, Ele nos conduz. E ai de nós se não fosse Ele por nós, teríamos já perecido nas angústias, nas enfermidades, nas tristezas, nas depressões, etc. Mas a segunda questão é que há também uma exortação para nós. Qual é a exortação? Sejam fortes. Não temais, não retrocedam, não abandonem a fé, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, olhem atentamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Sabiam que nesses dias de pandemia, se por um lado nós somos levados a buscar mais a Deus e a ter mais comunhão com Deus, por outro lado, há um risco tremendo de apostasia, um risco tremendo de esfriamento espiritual, um risco palpável, verificável de pessoas que podem abandonar os caminhos de Deus. Pessoas que podem ser levadas ao descrédito de Deus. Quanto mais a pandemia demorar, pessoas podem ser tentadas a dizer: não vale a pena seguir Deus, vou viver do meu jeito mesmo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus havia alertado, né, que eminentemente antes da volta de Cristo haveria o quê? Esfriamento do amor, falta de fé, surgimento de falsos profetas, não é isso? E apostasia, que é diferente até da incredulidade. A incredulidade são aquelas pessoas que ouvem e não creem, mas a apostasia são aquelas pessoas que já andaram um dia nos caminhos de Deus e decidem a abandonar esse caminho, passam a rejeitar esse caminho. Bem, então há uma exortação para nós que andamos no deserto. Veja bem, se há uma promessa de que Deus não vai nos abandonar, Jesus prometeu que estaria conosco, há também aqui uma exortação: sejam fortes e corajosos. Meus amados, meus amigos, meus irmãos, não sejam frouxos, pelo contrário,
Firmai os joelhos vacilantes e firmai as mãos frouxas com a promessa de que Deus virá e nos salvará e também nos vingará, como está lá em Isaías 35. Irmãos, não vamos ser considerados e nem contados entre aqueles que retrocedem. Não. Como escaparemos nós, diz o autor aos Hebreus, Fátima, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, a palavra de exortação para Josué, que haveria de substituir Moisés e liderar o povo é: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Agora olha de novo a exortação no versículo 7 de Josué 1. Tão somente ser forte e muito corajoso. Irmãos, nós crentes somos desafiados a sermos fortes e corajosos nessas horas em que a nossa fé é provada. A nossa fé está sendo provada. A nossa fé é provada a todo instante. Nós estamos aqui nesse mundo por um breve período, um período de treinamento, um período em que a nossa fé é provada, em que o nosso valor vai ser provado. E o nosso caráter está sendo provado. Moisés, eu estou falando aqui, do Moisés que foi o líder que libertou Israel lá do Egito, e que veio a falecer e que foi substituído por Josué. E ele tinha tudo para ficar amedrontado, temeroso e até desistir. Mas Deus faz uma promessa para ele: nunca te deixarei, nem te desampararei. É a promessa para nós hoje, Moisés. Você que é papai, de novo, papai coruja, né? Parabéns para você, Viviane. Deus também está dizendo, ele faz uma promessa fiel de que não vai desamparar, que não vai nos deixar nessa caminhada, e nós temos uma caminhada que é rumo a Canaã eterna, mas ele faz uma exortação: sejam fortes e corajosos, não temam, nem te espantes. Olha o que ele diz no versículo 9: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí é a questão: se Deus fez uma promessa de que não desampararia, de que não deixaria, e agora faz uma exortação para que Josué fosse forte e corajoso, aqui no versículo 9, ele novamente repete de que Josué deveria ser forte e corajoso, que não temesse, nem se espantasse, mas a confiança não deveria vir dele próprio. Ou seja, ele não deveria ser forte e corajoso confiado na sua própria capacidade física, nem confiado na sua própria capacidade intelectual, na sua sabedoria. Não. Mas ele deveria ser forte e corajoso porque quem estava com ele é o Deus eterno, o Criador, o Todo-Poderoso. Deus estava com Josué. Então ele deveria ser forte e enfrentar aqueles gigantes que estavam à frente. Ele deveria ser forte e desafiar as muralhas de Jericó, porque Deus era com ele. Queridos, há um ditado popular aí que diz que se Deus está conosco, ainda que estejamos sozinhos, nós somos maioria. É um ditado interessante, porque de fato, se Deus é por nós, quem será contra nós? Também é claro que vale o inverso: se Deus for contra nós, quem será por nós, né? Mas Deus é conosco, Deus é conosco. Então, veja bem, nós precisamos ser firmes, inabaláveis, sempre abundantes em toda boa obra. E esta ocasião que Deus nos deu agora, que Deus permitiu vivenciarmos, coisa esta que tinha acontecido 100 anos atrás, semelhante que a gripe espanhola. Deus permitiu vivermos uma época dessa, não para nos amedrontarmos, não para nos escondermos, mas para permanecermos na fé, para perseverarmos até o fim e sermos sal da terra e luz do mundo.
Ok? Ficou claro, então, por enquanto, esses dois pontos? Nós temos um Deus que faz uma promessa e ele é fiel no cumprimento dessa promessa. Qual é a promessa? Não te deixarei sozinho, não te desampararei, eu serei contigo. Essa promessa valia para Josué, valeu para todos os homens e mulheres de Deus na história da igreja, valeu para os nossos antepassados, que já não estão conosco hoje, mas morreram na fé, e vale para nós hoje. Mas a segunda questão, que é a exortação, é que nós precisamos ficar firmes. Nós não podemos fraquejar agora, não. Devemos olhar atentamente para Cristo, mas também nos inspirarmos naquela galeria de heróis lá de Hebreus 11. Homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que morreram por Cristo, que foram até o fim. E Josué deveria ser assim. Mas a nossa força não está em nós, a nossa força vem do Senhor. E finalmente, a terceira parte desse texto, Joelma, está no meio desse parágrafo, está no meio, meus amigos aí de Almirante Tamandaré, no Paraná, nós estamos meditando aqui em Josué 1, né, do 1 até o 9, quando fala que Josué foi colocado por Deus para substituir Moisés. Então, na primeira parte, fala-nos que, não obstante a morte de um grande líder que era Josué, que era Moisés, o Josué não deveria ter medo. Por quê? Porque Deus era com ele. Assim como nós hoje também, diante das dificuldades, não devemos nos amedrontar, porque Deus é conosco. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos abandonar, tá bom? Porque ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Deus não é homem para que minta. Ele é verdadeiro em tudo aquilo que ele fala, e tudo que ele fala se cumpre. Então a primeira parte é uma promessa: eu estarei contigo, e Deus é fiel. Por isso a gente deve se animar. A segunda questão que eu falei agora é a parte, principalmente final do texto, que diz de uma exortação: ser forte e corajoso. Não abandone o Senhor, não se desviem do caminho de Deus. É uma hora dura, difícil? Mas seja forte e corajoso, persevere, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Persevere, olhe atentamente para Jesus Cristo e se inspire naqueles homens e mulheres de Deus que foram firmes até o fim. Mas agora, olha aqui o que tem no centro desse texto. Diz assim no versículo 8 de Josué 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, Fátima? Então, o que nós temos aqui agora? A direção. Primeiro tivemos a promessa, tivemos a exortação, e agora nós temos a direção, não é isso, Marta? Temos a bússola, o direcionamento nesse grande deserto da vida. Nessa grande peregrinação que nós temos, não estamos sozinhos, nós somos fortalecidos por Deus, por isso precisamos ser fortes e corajosos, mas ainda assim, com tudo isso, nós temos uma bússola. O que é a bússola? Aquele aparelho que nos dá um norte, uma direção, um rumo. E aqui nós temos um direcionamento, uma orientação, ou seja, nós não estamos sozinhos e nem perdidos. Nós estamos acompanhados por Cristo e temos uma direção. Veja que lá no deserto, Deus conduziu aquele povo de noite com uma coluna de fogo que os alumiava, os aquecia e clareava o caminho para aquela andança no deserto, não é isso, Cleides? E também tinha uma coluna de nuvem, ou uma nuvem que durante o dia os sombreava e também os dirigia. Veja bem, Deus promete agora para Josué dizendo assim: você tem agora uma palavra escrita, um livro está escrito.
A palavra de Deus. A minha palavra, Josué, está escrita. Nesse livro, na Bíblia, medite dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Orlando, Josué 1, versículo 8. Nós tivemos uma promessa, tivemos uma exortação e temos agora uma direção. Qual é a nossa bússola nessa vida? A Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Valorizamos a tradição, sim, o ensino dos pais da igreja, o ensino eclesiástico, o ensino daqueles que aprendemos ao longo da história da igreja. Muita coisa boa e importante, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. E Deus está dizendo para um líder, Deus está dizendo para um filho seu, Deus está dizendo para Josué, não cesses de falar desse livro. Ou seja, não podemos guardar apenas conosco esse livro. Devemos compartilhá-lo, devemos transmiti-lo, devemos torná-lo conhecido. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens santos, separados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia, de tal forma que ela não é um livro qualquer, não é um livro comum, não é um livro de alta ajuda, mas é um livro vivo, é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra, mas é a palavra de Deus. Ela não só se torna a palavra de Deus quando a lemos e meditamos nela, mas ela é a palavra de Deus, autoritativa, inspirada por Deus, dada por Deus. E Josué deveria meditar nesse livro dia e noite. Meditar aqui nos dá a ideia de que devemos comer esse livro. Claro, não comer o papel, mas devemos meditar, devemos nos alimentar desse livro. E tem aqui a ideia de ruminar. Aquele mesmo processo do boi, né, da vaca, ao alimentar, em que ela mastiga, engole, e aquilo ali é processado no seu estômago, e depois aquilo novamente volta para sua boca, e ela continua mastigando, até completar todo o processo digestivo. Ou seja, a Bíblia é um livro para ser lido e para ser meditado constantemente. Não basta uma leitura superficial. É necessário nos deleitarmos nessa palavra. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite. Está escrito. Ou seja, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. E devemos lê-la com cuidado, para que possamos conformar a nossa vida à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está revelada na Bíblia. Então precisamos nos voltar para a Bíblia, ter o cuidado de fazer tudo que nela está escrito, ou seja, ser obediente a essa palavra, e então nos encaixarmos no que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a sua vida? Está na Bíblia. O que Deus tem para mim hoje? Está na Bíblia. Ah, como que eu vou agir diante dessa situação, desse problema? Leia a Bíblia. Está na Bíblia. Medite e dependa da ação e iluminação do Espírito Santo para compreender o que está na Bíblia. Tem muita gente estudiosa de literatura que lê a Bíblia apenas como uma literatura. Mas isso não é suficiente. É necessário uma dependência do Espírito Santo para entendermos a palavra. E nesse sentido, até a mais simples pessoa pode compreender o que a Bíblia diz mais do que um erudito. Se esse erudito não depender da iluminação e da direção do Espírito Santo para compreender a palavra. Então precisamos ir à palavra, Dona Ivonete,
com um espírito de submissão, de humildade para compreender a Escritura. Mas nós dependemos dela. Como eu dependo da água, eu dependo da Bíblia. Como eu dependo do arroz e feijão, eu dependo da Bíblia. O próprio Senhor Jesus, citando o Antigo Testamento, citando a lei, inclusive, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Vani, a Mauri e demais que estão nos ouvindo, né, e assistindo, eu falei na primeira parte de Josué 1 sobre a promessa que Deus faz: estarei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Em meio ao deserto, nós temos um oásis. Em meio ao deserto, nós temos a presença de Cristo conosco. Heloína, querida, na segunda parte de Josué, eu disse que nós temos uma exortação. Sejam fortes, sejam corajosos, perseverem, não desistam, não desanimem. Cleide, fique firme. Heloína, mantenha os olhos atentos ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E não se engane, aquelas pegadas na areia são de Jesus que te carregou, que te conduziu. Ser forte e corajoso, mas não confie na sua própria força, mas na força que Deus dá. E então, ligando essas duas partes, a primeira, que é a promessa: não te deixarei, não te abandonarei. E a segunda, ou poderíamos dizer a terceira, que é a exortação: seja forte, seja corajoso, persevere, não desanime, não retroceda, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça no alvo, na peregrinação rumo às promessas de Deus. Há aquilo que está no centro ligando, que é a palavra de Deus, a direção, a bússola, o nosso norte, a nossa regra de fé e prática que une, ok? Nesse livro, medita dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito, ou seja, para que você se conforme à palavra ou à vontade de Deus. E então, concluindo, Juliana querida, concluindo, diz o texto: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tudo aquilo que foi dado na lei, no Pentateuco, todas aquelas exortações, aqueles mandamentos, aqueles direcionamentos foram dados para que vivamos uma vida boa, para que vivamos uma vida agradável. Tudo que Deus deu foi para o nosso bem. Até as punições foram para o nosso bem. As exortações são para o nosso bem. E andar em conformidade com a palavra é para o nosso bem. E Deus propõe-nos uma vida boa ou uma vida debaixo de maldição. Mas ele propõe para nós a vida boa. E a vida boa está associada a andar com Cristo. Jesus diz que há dois caminhos. Um caminho largo e espaçoso. O caminho largo cabe todo mundo. Enquanto que o caminho estreito, alguns apenas se dão com ele. O caminho largo e espaçoso é aquele caminho em que a pessoa não quer nem ouvir o que eu estou meditando, ou o que eu estou proclamando. Elas não querem ouvir a palavra. Elas querem viver de acordo com sua própria mente, com o seu próprio coração, que é enganoso. Enquanto que o caminho estreito é aquela pessoa que anda conforme o que Deus está nos dando, a palavra. Porém, Jesus diz assim: o caminho largo e espaçoso, que cabe todo mundo, esse caminho conduz para a morte. Porém, aquele caminho estreito, apertado, que apenas alguns se dão com ele, que é o caminho da vontade de Deus, esse caminho conduz à vida. Então, quando Deus fala para Josué sobre a promessa de que estaria com ele todos os dias, como Jesus fez, prometendo aos discípulos e a nós,
de que Ele não nos deixaria nem nos abandonaria. Vani, guarde essa palavra. O Senhor não te deixará nem te desamparará. Ele é contigo. Josué 1:5. Assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Assim como ele foi com os nossos antepassados, ele também, Celso, é conosco hoje. Seja forte, seja corajoso, não retroceda, não desanime, não desvie. Ele também está dizendo, medita nesse livro da lei, dia e noite. Ame a palavra. Apegue-se à palavra. Coma a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E então, olha só, uma vez que você se volta para a palavra, para o direcionamento, para a bússola, ele está dizendo, então Deus fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui é diferente também dessa chamada teologia da prosperidade, que fala em prosperidade apenas em termos financeiros, monetários. Isso é um perigo, é um engano, inclusive. Chega a ser uma heresia, um desvio da palavra. Porque a prosperidade vem de shalom, que é paz. É uma vida tranquila com Deus. Essa é a maior prosperidade que a gente pode ter. O salmista diz assim a respeito de Deus: eu tenho Deus e outro bem não possuo senão o Senhor. Há uma frase que diz assim que quem tem Deus, ou quem tem Cristo, não é isso, Meire? Quem tem Cristo tem tudo, mesmo se não tiver mais nada. Esse mundo louco no meio do qual nós vivemos é um mundo sedutor, um mundo materialista, consumista, que tenta nos desviar do foco, que é Cristo. Tenta nos desviar da verdade, que é Cristo. Tenta nos seduzir. E agora nós estamos vendo aqui que quando Deus chama o Josué para substituir o Moisés, ele está dizendo: Josué, eu não vou te desamparar. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Mas não se desvie desse livro. Não se desvie do foco. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Nós somos tentados a nos desviarmos do foco. Nosso foco é Cristo. Então olhe para Jesus. Não se deixe levar pela sedução desse mundo atraente, mas que representa o caminho largo e espaçoso que cabe todo mundo, mas que você sabe que conduz para a morte. Mas se deixe levar pela vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Se deixe levar por esse caminho que é estreito, que poucos se dão com ele, mas que conduz para a vida. Que Deus te abençoe e que você possa ter se identificado com essa palavra em Josué capítulo 1. Não se esquecendo, assim como Deus foi com os nossos antepassados, Ele é conosco. Não te deixarei, nem te desampararei. E ai de nós, se não fosse o Senhor por nós. Seja forte e corajoso. Nosso Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Ele não vai nos deixar. E Ele caminha conosco. A nossa força vem de Deus. Então, Cléo, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Fica firme. Fica firme até o fim. E então, queridos, Celso e demais, fiquem firmes. Meditem na palavra. Se apeguem à palavra. Amem a palavra. Façam como está lá no Salmo 1, que fala a respeito de como é a vida de uma pessoa que está apegada à palavra. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Vamos orar? Não sei se a Vani quer cantar um hino, né? Eu vou cantar um hino aqui, aproveitando que a Solange está com a gente, né?
a Líbia depois nos acompanha aí no piano. O Celso gosta de cantar. Hino 93, tá? Kátia, mesmo aí de longe, canta com a gente também, tá? Então diz assim, o hino 93, e o presbítero Orlando? Ivanete, se estiver com a gente. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Só a Heloína e Dona Geni agora. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu louvor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Dona Maria Nogueira e Marta. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Só os diáconos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Só a Saf. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, Lindomar? Faltou o Narciso da harpa aqui, né? Tocar esse hino pra gente, né, Martinha? Vamos orar, encerrando assim a nossa devocional dessa manhã. Se Deus quiser, à noite, né, às 19 horas, estaremos novamente com outra devocional. E vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus em oração. Você daí mesmo à distância, né, pode orar comigo, pode trazer à memória, né, os seus pedidos, os seus desejos do coração, né, e pedir para que Deus possa ouvir o seu clamor e ter misericórdia e nos responder à oração. Vamos orar, Julianinha, querida? Eterno Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é o Deus que é fiel no cumprimento das Tuas promessas. E assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim como o Senhor foi com Moisés e com Josué, assim como o Senhor foi com homens e mulheres ao longo da história bíblica e da história da igreja, o Senhor é conosco hoje. Ó Deus, muito obrigado, porque nós cremos e servimos o Deus vivo e todo-poderoso, o Criador e sustentador do universo e do mundo complexo que somos nós mesmos. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara, nem nos abandona. O Senhor é o Deus do órfão e da viúva, o Deus do peregrino, o Deus que sustenta o estrangeiro, o Deus que anda com o teu povo, seja este rico ou pobre. O Senhor é o Deus presente, meu Pai. Muito obrigado por nos ter dado esse conhecimento, por ter se revelado a nós e dado-nos esta graça de podermos nos achegar ao Senhor agora através da oração.
porque o Senhor nos deu o mediador Jesus Cristo. Obrigado porque em Cristo um novo e vivo caminho nos foi aberto. O véu que nos separava foi rasgado de alto a baixo e podemos nos achegar agora ao Santo dos Santos, ao lugar da Tua presença, e termos comunhão com o Senhor, e falarmos com o Senhor. E, ó Deus, oferecermos culto ao Senhor através da oração. Ó Deus, agora também eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos socorra, que o Senhor venha até nós. Como diz a oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Deus, que o Senhor nos dê a graça de permanecermos firmes, corajosos, perseverantes nessa caminhada que temos adiante. Ó meu Deus, que possamos confiar que o Senhor é o Deus que anda conosco e que nos fortalece. O Deus que luta por nós e que nos permite saltar as muralhas. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor caminha do nosso lado. Deus, eu peço, fortalece-nos a fé. Deus, para que não venhamos a nos desviar nem pela esquerda nem pela direita. Que não venhamos a nos deixar ser seduzidos por esse mundo rebelde, inimigo do Senhor, nem que venhamos a ser, ó Deus, levados por toda sutileza e tentação de Satanás, nem que venhamos a ser dominados pela carne e a nossa natureza corrompida, mas Deus, que o Senhor faça resplandecer em nós a nova vida que está em Cristo e possamos brilhar nesse mundo de trevas, possamos salgar esse mundo corrompido, ser sal fora do saleiro. Meu Deus, abençoe os nossos irmãos, meu Pai, aqueles que enfrentam lutas, aqueles que estão sendo tentados, aqueles que estão sendo provados. Meu Deus, que eles vençam em nome do Cordeiro que é Jesus Cristo, que vençam em nome do Senhor dos Exércitos, que vençam em nome de Jesus Cristo, aquele que disse que nele nós somos mais do que vencedores por meio do amor com o qual ele nos amou. Meu Deus, socorre aqueles que estão enfermos, doentes. Visita aqueles que estão se sentindo desamparados, sozinhos, solitários. Visita, meus Deus, aqueles que estão amedrontados. Ó Pai, que eles sejam agora tomados da força do Teu poder, sejam cheios do Espírito Santo. Ó meu Deus, que possam olhar somente para Jesus. Ó Deus querido, que eles possam vencer essas tribulações, Pai, sabendo que o Senhor nos conduz em triunfo. Meu Deus, e também rogo e peço que o Senhor nos ajude a sermos tal como este que é plantado junto às correntes das águas e que no devido tempo dá o fruto, que medita na palavra, que ama a palavra, que lê a palavra, que memoriza essa palavra, que coloca em prática a palavra, que tem a Bíblia como o norte, como direção, como bússola. Oh meu Deus, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é o alimento que nós precisamos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, meu Deus, meu Pai eterno, nos dê apego à palavra. Ó Deus, não permita que as coisas que nós temos que correr atrás venham nos desviar daquilo que é principal na nossa vida, que é voltarmos para o Senhor na meditação da palavra. Ó Deus, há tantas coisas para nos roubar o tempo, há tantas coisas que querem nos levar para o comodismo, para o conforto. Deus, nos ajude a buscar em primeiro lugar o reino, a buscar a justiça, a amarmos a palavra, a ouvirmos o Senhor na leitura e meditação da palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, assim assista e socorre a minha vida, a vida dos membros desta igreja e de todos aqueles amados, queridos que estão conosco pela internet agora, Deus. Deus querido, muito obrigado, porque
o Senhor vai adiante de nós. Muito obrigado, Deus, porque no Senhor nós podemos ter um dia venturoso, cheio da graça e dos teus mistérios. Podemos ter um dia alegre e feliz. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco onde quer que estivermos. E é no nome de Jesus, o teu Filho, o Salvador, o Redentor, o Mediador, que eu oro. Intercedo por todos aqueles que estão agora conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, minha querida Luciane, Deus te abençoe. Um abraço. Tchau.